Olá! Neste vídeo você vai aprender a instalar a caixa de descarga Tigre. Primeiro vamos verificar todos os itens. Você deverá ter em mãos as seguintes peças: caixa de descarga, engate flexível, nípel, espude de ligação, tubo de descida de embutir ou sobrepor, fita veda-rosca. Se você adquiriu a caixa de descarga na versão sem engate flexível, todos os itens precisarão ser adquiridos separadamente. Se você comprou a caixa com engate, não precisará se preocupar com o engate flexível e o nípel, pois eles já acompanham o produto. Uma opção ainda mais prática é o kit sanitário Tigre. Ele é composto por todos os itens que você precisará para a instalação, bastando adquirir apenas a fita veda-rosca. Com tudo em mãos, vamos para o passo a passo. 1. Verificar o puxador de acionamento. Antes de iniciar a instalação, verifique se o puxador, mais conhecido como cordinha, está posicionado corretamente, pois durante o transporte ele pode ter ficado preso em outros componentes. A cordinha precisa estar esticada, sair do obturador da válvula de descarga, passar por dentro do gancho fixado na tampa e finalmente sair pelo furo da lateral direita da caixa. Passo 2. Hora de fixar a caixa. Se você está fazendo uma nova instalação, o procedimento é o seguinte: posicione a caixa de descarga Tigre na parede, nivelada e centralizada com o vaso sanitário, a uma altura de 2,10 metros em relação ao piso acabado. Com um lápis, marque o centro do nível e alinhe os 2 furos nas abas de fixação. Em paredes de alvenaria, faça os furos com o auxílio de uma furadeira, usando broca 6 mm, e fixe a caixa de descarga com os parafusos e as buchas. Caso você esteja realizando uma substituição de caixa e já existam outros furos na parede, a caixa de descarga Tigre possui um exclusivo sistema de fixação compatível com as versões anteriores e também aos furos das principais marcas do mercado. Se a distância entre os parafusos da instalação anterior estiver entre 20 e 22 centímetros, não há necessidade de fazer novos furos na parede. É preciso retirar a régua de fixação e os parafusos do produto anterior, caso ainda estejam fixados na parede. Utilize apenas os parafusos inclusos na caixa de descarga Tigre. Passo 3. Ajuste do ponto de entrada da água. Verifique se o ponto de entrada da água está no mesmo lado que a entrada da torneira boia, que vem instalado no lado esquerdo da caixa de descarga Tigre. Caso o ponto de água esteja do lado direito, você precisa fazer o seguinte: abra a tampa e, segurando na haste da boia, desrosqueie a porca localizada na extremidade da haste na lateral esquerda externa da caixa. A torneira boia irá se soltar e você vai retirá-la de dentro da caixa. Corte cuidadosamente a saliência na lateral direita da caixa de descarga. Procure cortar o mais rente possível, mantendo neste formato aqui. Guarde bem esta saliência cortada, ela servirá de tampa para o furo não utilizado. Agora vamos recolocar a torneira boia no interior da caixa. Inverta a posição e faça o encaixe da haste no lado cortado. Segurando na haste da boia, rosqueie manualmente a porca na extremidade da haste que fica na parte externa da caixa de descarga. Passo 4. Instalando o tubo de descarga. Comece encaixando o espude na entrada de água da bacia sanitária. Instale o tubo de descarga Tigre após a fixação da bacia. Verifique se o comprimento do tubo é adequado. Se não for, corte-o no tamanho correto. Em seguida, encaixe o tubo no acoplamento na saída da caixa de descarga. A caixa já vem preparada para encaixar no tubo de descarga. Não é necessário apertar a porca acoplada na base. Certifique-se que o tubo de descida não faça pressão contra o fundo da caixa, pois isso pode forçar o mecanismo interno e provocar vazamentos. Caso isso aconteça, verifique o comprimento do tubo novamente. Passo 5. Ligando o ponto de água. Antes de fazer a ligação com o ponto de água, verifique se o comprimento do engate flexível é adequado à distância entre a saída de água e a entrada na caixa de descarga Tigre. Quando instalada, a mangueira do engate flexível precisa ter uma curvatura mínima para garantir a durabilidade e o funcionamento do sistema. Atenção! Nunca instale ou use o engate flexível esticado ou tensionado, pois isso pode causar deformação na parede da caixa de descarga ou girar a torneira boia, causando vazamentos. Para ligar o engate flexível Tigre, faça o seguinte: passe a fita veda-rosca Tigre em apenas um dos lados do nípel e rosqueie no ponto de água. Rosqueie com cuidado os terminais do engate flexível no nípel que foi instalado no ponto de água e na caixa de descarga Tigre.
Atenção! Não aplique fita veda-rosca nos terminais que se conectam com o engate flexível. A porca do engate flexível já possui vedação interna de borracha. Não utilize ferramentas, basta o aperto manual. Após concluir a instalação do engate flexível, certifique-se de que a haste da torneira boia está alinhada e centralizada ao corpo de entrada para garantir o funcionamento correto da saída de água para a descarga. Passo 6. Ajustando o nível da água. O volume de água dentro da caixa de descarga Tigre varia de 6, 8 até 9 litros. Para locais onde a pressão da rede de água é alta, a base da torneira boia deve estar alinhada à marcação PA no verso da caixa de descarga. Nessa marcação, o volume de água armazenado será de 6,8 litros. Quando a pressão da água for baixa, a base da torneira boia deve estar alinhada à marcação PB. Caso você não saiba a pressão da rede em que a caixa de descarga está sendo instalada, a regulagem pode ser feita de acordo com o nível de água dentro do vaso sanitário. Para aumentar o volume de água, movimente a torneira boia para cima, rosqueando-a no sentido anti-horário. Para reduzir o volume de água da descarga, movimente a boia para baixo, rosqueando-a no sentido horário. Passo 7. Ajuste do repositor de fecho hídrico. Lembrando que o fecho hídrico é a quantidade de água que fica dentro do vaso sanitário após a descarga. A mangueira de reposição de fecho hídrico deve estar montada na torneira boia e direcionada para dentro do tubo extravasor, a fim de repor a quantidade de água necessária para realizar o fecho hídrico do vaso sanitário. Para locais de alta pressão, a mangueira deve ser direcionada para dentro do tubo extravasor. Já para locais de baixa pressão, a mangueira deve ser montada no engate do tubo extravasor a fim de reduzir o volume de água necessário para completar o fecho hídrico do vaso sanitário. Passo 8. Verificando a instalação. Teste o funcionamento acionando algumas vezes a descarga. Constatada alguma irregularidade, reveja a instalação. A torneira boia deve ser movimentada de maneira livre, sem tocar em nada. Para verificar se há vazamentos, dê a descarga e deixe repousar por 4 minutos, que é o tempo médio necessário para encher completamente a água no interior da caixa de descarga. Antes desse tempo, é normal alguma agitação da água devido à reposição do fecho hídrico. Após esse tempo, caso não haja agitação da água no vaso, a instalação da caixa de descarga Tigre está completa e ela está pronta para o uso. Caso ocorra alguma agitação da água após 4 minutos de acionamento da descarga, é porque há vazamento. Neste caso, confira os seguintes pontos. Número 1. Os parafusos ou pregos estão alinhados e nivelados? Número 2. O tubo está fazendo pressão sobre o fundo da caixa? Número 3. A regulagem do nível de água está adequada à pressão da rede de água local? Número 4. A instalação do repositor do fecho hídrico foi feita de acordo com o manual de instalação? Número 5. A torneira boia está instalada alinhada ao corpo da caixa de descarga sem encostar nas laterais? A instalação de forma correta é essencial para evitar vazamentos e demais problemas. Em caso de dúvidas, confira a ficha técnica do produto em nosso site ou no Teletigre